Sem mimimi mais uma vez com esta série onde eu analiso gurus de relacionamentos e youtubers. No episódio de hoje, Ítalo Ventura. Devo começar dizendo que não foi uma tarefa difícil encontrar vídeos onde não estamos de acordo. E eu ousaria dizer até mesmo conselhos muito tóxicos. Ele se auto-intitula especialista em relacionamentos, em comportamentos sociais e ajuda as mulheres a encontrarem relacionamentos de alto valor. Eu não quero parecer ofensivo e não quero fazer esse vídeo muito pesado, mas eu diria que ele é mais especialista em joguinhos e ajuda as mulheres a encontrar relacionamentos tóxicos. Esse é um clássico exemplo de pessoas que dão aquelas dicas fáceis, aquelas dicas que talvez não são o que as pessoas precisam ouvir, mas é o que realmente faz ter views, é o que faz ser popular. Caso contrário, você não ouviria tanto essas palavras no vídeo dele. Técnica sustenta o gatilho. Gatilho. Técnica. Uma técnica. Um gatilho infalível. Gatilho. Técnica. Tal qual eu fiz a análise do canal Decifrando Elas de Larissa Alencar, são pessoas que estão buscando o caminho mais fácil, buscando técnicas, buscando fórmulas, buscando estratégias, gatilhos para conquistar as outras pessoas, para estar bem nos seus relacionamentos, quando no final não percebem que o que você tem que fazer é trabalhar em você mesmo e se tornar uma pessoa melhor. Mas isso nem sempre é o que dá mais views. Vamos, sem mais delongas, analisar os conselhos a fundo e você tome a sua própria conclusão. O cara precisa ter um adversário para ele se preocupar. Sem o adversário, o homem fica preguiçoso, né? É jogo ganho. Com o adversário, ele vai ficar sempre preocupado se tem alguém roubando o que é dele. E quando ele está preocupado, ele fica mais romântico, ele fica mais atencioso. Por quê? Porque ele quer vencer esse desafio. Ele quer, de todas as formas, tornar você um jogo ganho. Só que se você se deixa se tornar um jogo ganho, acaba a graça. E essa é a questão. De ele se sentir tão pressionado, entre aspas, a te pedir namoro. Assim que você enquadra o homem, aí ele vai se sentir obrigado, entre aspas, a pedir você em namoro. Sem um adversário, o homem fica preguiçoso e ele precisa ficar preocupado para estar num relacionamento com você. Ou seja, cria uma dinâmica onde a mulher supostamente tem que fazer ciúmes, tem que fazer joguinhos onde tem vários homens atrás dela e criar um medo constante no homem, um medo de que outro homem roube a mulher dele. Ou seja, além de tudo, cria uma dinâmica onde a mulher é uma propriedade do homem. E além do fato de que ele só pode se relacionar com ela não porque ela é uma mulher legal, que ele gosta dela, porque ele vê valor nela. Porque ele está numa competição com outros homens. E ele está nessa competição para vencer. Que tipo de pensamento tóxico é esse? E no final ele ainda acaba. O homem somente vai te pedir em namoro quando ele se sente pressionado. Ele se sente obrigado em te pedir em namoro. Você, mulher, é esse tipo de relacionamento que você quer entrar? Que o homem se sente pressionado e obrigado a te pedir em namoro? Ou você quer entrar num relacionamento quando o homem realmente gosta de você, quando o homem tem carinho por você e ele vê o relacionamento com um potencial futuro de vocês se divertirem, de vocês compartilharem momentos bonitos juntos? Começamos pesados já, né? Vamos seguir. Ao invés de você ceder uma tentação ou simplesmente aceitar um convite dele, fala ainda não. E se o cara tá te chamando para sair a primeira vez, essa técnica é perfeita também. Digamos que ele quer te chamar para viajar ou para alguma coisa. Ao invés de você falar não, fala ainda não. Então você se torna o que eu chamo de um desafio possível. Isso mesmo, mulheres. Tornem-se todas desafios possíveis. Ao invés de se tornarem essas mulheres independentes, com os seus próprios gostos, com as suas próprias vontades e que fazem aquilo que bem entendem sem se preocupar com a opinião dos outros. Não cedam às tentações, mesmo que você queira sair com um homem, mesmo que você queira viajar com um homem, para que aceitar o convite? Fala ainda não, porque aí você vai ter ele na palma da sua mão. Que tipo de conselho tóxico é esse? Esse tipo de atitude somente funciona com os homens tóxicos. O homem de alto valor, quando percebe que a mulher está fazendo esse tipo de joguinho, ele sai fora. Ele não vai ficar perdendo o seu tempo. Então isso só funciona com as pessoas que você não quer atrair na sua vida. Se você quer fazer algo, se você está afim de fazer algo com um cara, fala sim, vamos fazer. Não precisa fazer esse joguinho de ainda não.
Quando você estiver saindo com esse cara e tiver uma coisa muito legal no ápice, por exemplo, vocês estão lá, né, nos amassos e ele de repente faz alguma coisa que você gosta. Você falar uma frase muito ingênua: adoro quando fazem isso. Só que essa frase inocente vai ativar no homem um gatilho de competição, porque você disse que adora quando fazem isso, não quando ele faz isso. Ou seja, você já experimentou essa sensação de outros caras. E isso vai deixar o homem muito maluco, ativando um dos instintos mais primitivos de um homem, que é esse de competição, de não ter ninguém rondando a mulher que ele está ficando. Isso é muito poderoso e conta muito a seu favor. Ou seja, a única razão pela qual o homem entraria num relacionamento com uma mulher não é porque ele gosta dela, porque ele se sente atraído, se sente identificado ou vê um potencial nesse relacionamento. A única razão pela qual um homem entra em um relacionamento é para dizer aos outros homens que ele ganhou essa competição, para poder usar a mulher como se fosse um troféu, uma medalha no peito e desfilar por aí dizendo: olha, essa competição fui eu que ganhei. Por favor, que tipo de pensamento é esse? E depois ele ainda fala: que maneira mais especial de criar uma insegurança interna no homem em dizer: olha, isso aí que você faz, nada de especial, outros homens já fizeram. Que maneira saudável de manter o seu relacionamento, mantendo o seu homem inseguro o tempo todo. Incrível, incrível. Vamos lá. Mas o que você faz nessa hora para sustentar esse gatilho? Brinca com a situação. Ah, tá com ciúminho? Ah, não fica assim não, que bonitinho você bravo, entendeu? Sustenta o gatilho, senão você vai ser o que eu chamo de uma impostora. Isso mesmo, seja passivo ou agressivo. Quantas vezes na sua vida você estava com um problema ou uma discussão e ser irônico ajudou a resolver aquele problema? Inúmeras vezes, não? E é exatamente isso que eu estou falando. Esse tipo de estratégia só funciona com os homens tóxicos. Os homens tóxicos ficam bravinhos, eles ficam com ciúminhos. O homem de alto valor, quando percebe que a mulher está tendo essas atitudes, ele pega e sai fora. Ele não perde o tempo dele. Ele não fica bravinho, ele não fica com ciúminho. Ele simplesmente vaza. Ele sabe que esse tipo de relacionamento não tem nada a agregar com ele. Esse tipo de atitude somente funciona com os homens que você não quer atrair na sua vida. Vamos lá. Você vai mandar uma mensagem mais ou menos assim: bom dia, tive um sonho com você muito louco. Quando ele perguntar o que é, ao invés de você falar e contar o sonho, ou falar que não é nada, você vai falar o seguinte: agora eu não posso falar, me chama à noite. Bum! E quando você dá essa ordem, me chama à noite, isso é muito mais poderoso ainda, porque você dá um comando para ele. Quanto mais ele te obedecer, ir até você, mais forte você, mais força você demonstra, mais pontos a seu favor você conta, porque ele começa a seguir as suas ordens. Exatamente. As mulheres querem um homem que obedeça. A mulher quer um homem que segue todas as suas ordens. Esse é um relacionamento saudável, esse é um relacionamento que ela está bem com ela mesma. Porque no final do dia, o que todas as mulheres querem é um pau mandado. Elas querem um cara que vai obedecer todas as suas ordens. Um homem masculino que tem os seus próprios objetivos, as suas próprias vontades, os seus propósitos, isso não é atrativo. A mulher quer mandar no cara, isso é o homem de verdade. E não acho que termina. Olha a conclusão desse pensamento. À noite, quando ele te procurar, ao invés de você falar, ah, não é nada, ou foi isso que aconteceu, faz o seguinte: o mistério é uma coisa muito forte na conquista. Ou seja, não conta pra ele. Fala alguma coisa, melhor eu não te contar não, sabe? Tipo o João Kleber, fica enrolando e não conta, porque isso vai fazer o cara pensar mais ainda sobre você. E antes de falar, e quando parecer que você vai falar isso, você muda de assunto. Mas olha, você sabe onde fica tal lugar? Você sabe o que aconteceu? Cara, você viu aquilo? Muda de assunto completamente. Exatamente, porque não existe nada mais atrativo que João Kleber. João Kleber é o exemplo máximo de algo atrativo, de algo sedutor. E aqui parte do princípio que o homem é um otário, o homem é trouxa. Quando a mulher fala que ela precisa falar algo pra ele, ele esquece depois, ele nem lembra que ela precisava falar. Por favor, o homem de alto valor, quando entra nessas conversinhas fiadas aqui, ele fala: o que essa mulher tá pensando? Ela é idiota, ela é imbecil, né? Ou ela acha que eu sou imbecil. E aí o que ele faz? Ele pega e sai fora.
incrível. É incrível, é incrível. E o que eu estou te falando tem embasamento histórico, científico, social. Se existe algo que você quer, mas não pode ter, mostre desprezo. Quanto menos interesse você revelar, mais superior vai parecer. E, consequentemente, vai aumentar o seu valor. Através do desprezo você aumenta o valor. Através da sua distância você aumenta o seu valor. E duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa vai correr atrás de você e aí você conseguiu o seu objetivo, ou ela vai atacar você. Mas das duas formas você conseguiu o seu objetivo. Quanto menos interesse você demonstrar, mais superior você vai parecer. Eu poderia falar aqui simplesmente: quem desdenha quer comprar. Mas esse é um reflexo do pensamento de inúmeras pessoas hoje em dia que acreditam que não podem demonstrar os seus sentimentos, que não devem dizer aquilo que querem no relacionamento, porque de alguma forma elas perderiam o poder dentro do relacionamento. Muito influenciada por pessoas como ele, por ideias como estas. E o reflexo de tudo isso você encontra inúmeras pessoas hoje em dia frustradas, miseráveis dentro do seu relacionamento, porque acreditam que não podem ser vulneráveis, porque acreditam que elas devem ser sempre essa pessoa durona. E depois ele ainda conclui dizendo: você deve aumentar o seu valor através do desprezo. Através do desprezo? Você deve aumentar o seu valor sendo uma pessoa fenomenal, sendo uma pessoa incrível, sendo uma pessoa inteligente, sendo uma pessoa linda, sendo uma pessoa que cria valores nas vidas das outras pessoas. É assim que você se torna uma pessoa de valor, não menosprezando, não desprezando outras pessoas. E aqui eu repito outra vez, quem são as pessoas que se sentem atraídas por esse tipo de atitude? As pessoas tóxicas, as pessoas que você não deve querer na sua vida. Essas pessoas, quando você despreza, elas ficam correndo atrás de você. E essa é a outra conclusão que ele chega. Quando você tem esse tipo de atitude, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa, o homem nesse caso, vai correr atrás de você, ou ele vai te atacar. Ele vai te atacar? Como isso pode ser uma coisa boa? Como isso pode ser uma atitude que você deve ter, onde uma das possibilidades é o homem te atacar? Eu sei que é no sentido figurativo da palavra, mas mesmo assim, você quer um homem que vai falar merda pra você, que vai te xingar, que vai criar um atrito totalmente desnecessário na sua vida? É muito forte as coisas que ele diz. É muito, realmente me parece muito forte. Eu tenho pena e dó das pessoas que escutam esses conselhos e tomam isso como verdade e aplicam nos seus relacionamentos. Vire as costas pro que você quer. E aí seu alvo vai ficar enlouquecido. Por quê? Ego vai gritar. A gente, o ser humano, ele precisa de validação, se sentir validado, se sentir necessário, se sentir aprovado, importante para alguém. Se você usa a estratégia dessa aristocracia, da realeza, você minimiza a outra pessoa. Ei, eu sou a realeza. Eu dito o que é ouro e o que é insignificante. Você entende? E é apelar para essa necessidade tão primitiva, tão entranhada nas pessoas, vai fazer o cara voltar. Ele pode querer possuir você ou te magoar. Nos dois casos você ganhou. Ele pode querer te possuir ou ele pode querer te magoar. Nos dois casos você saiu ganhando. Eu não vou falar nada a respeito desse ponto. Você mesmo tire as suas próprias conclusões. Eu acredito que o pessoal aqui do Sem Mimimi tem inteligência para saber identificar exatamente o que esse ponto quer dizer e se ele é válido ou não. Mas outra coisa que ele fala é que sim, é verdade. O ser humano precisa de aprovação, o ser humano precisa de validação. Mas o ponto é que a pessoa de alto valor, ela não precisa da aprovação de ninguém a não ser ela mesma. Ela não precisa da validação de ninguém a não ser ela mesma. Ela não está nem aí para o que os outros pensam dela. Ela está muito ocupada no seu próprio objetivo, com os seus próprios propósitos. E a única pessoa que interessa na vida dela, a aprovação e a validação, é ela mesma. Agora, claro, existem essas pessoas que precisam de aprovação e validação de outras pessoas. Esses são os homens que você vê comprando carros que eles não gostam, usando roupas que não gostam, tendo atitudes escrotas para impressionar outros homens porque eles precisam de aprovação. E as mulheres também fazem isso. As mulheres que buscam a aprovação de outras mulheres. Fazem de outras maneiras, mas também fazem. Essas pessoas sim procuram aprovação e validação de outras, não as pessoas de alto valor. Vamos para a última parte. De mim. É como diz aquele provérbio italiano: menosprezar é conquistar a preço. Vou repetir: menosprezar
é conquistar a preço. Se um cão não suporta ser tratado com excessiva bondade, imagina um homem. Ele perde a urgência, ele se sente ultra pressionado e ele fica por cima. Não tenho pressa, deixa eu ver se tem coisas melhores. Então, o desprezo é uma grande estratégia. Desprezar é uma grande estratégia. Sem dúvida nenhuma. Se você quer ter uma vida pobre em relacionamentos, se você quer ter uma vida com relacionamentos ruins, se você quer ter uma vida sem amizades, sem amigos, uma vida sem momentos bonitos, uma vida sem momentos bonitos para compartilhar com outras pessoas, se é isso que você quer na sua vida, sem dúvida nenhuma, é uma excelente estratégia. E depois ele ainda fala, menosprezar é conquistar a preço. Por que não conquistar a preço sendo uma pessoa bonita, e eu digo bonita internamente, sendo uma pessoa inteligente, sendo uma pessoa engraçada, sendo uma pessoa que cria valores nas vidas das outras pessoas, sendo uma pessoa que as pessoas desfrutam da sua companhia, desfrutam quando estão ao seu lado, uma pessoa que faz as outras se sentirem bem. Por que não criar apreço dessa maneira? Cria apreço menosprezando, desprezando as pessoas. Bom, essa é a conclusão do vídeo de hoje. Me diz aí o que vocês acharam. Se eu tô errado, às vezes eu tô errado, ele tá certo e eu já não sei mais de nada. E por último, muitas pessoas me perguntam quando eu faço esses vídeos: Luiz, você não tem medo desses caras grandes vierem falar alguma coisa com você, te cancelarem? Não, meu amigo, eu não tenho medo nenhum, porque essas pessoas estão falando groselha. E se hoje nós encontramos os relacionamentos do jeito que estão, são por ideias e pessoas como estas. Então, eu não tenho medo não. Quiser debater ideias de maneira civilizada e educada, eu estaria mais que feliz em fazer. Mas por hoje é só. Como sempre, sem mimimi. Sem joguinhos, porque eu sei que cansa também, né?